Capítulo 7. Como lhe parece, mestre Gault? Bonito mesmo, Gloamer. Orrin passou a mão no novo para-brisas do Lanspeder. Está como novo. Não sei como você faz isso. Orrin não estava surpreso. De todos os mecânicos que trabalhavam nas garagens Calvel, Gloamer, um findiano de pele verde, cujos braços balançantes quase alcançavam os tornozelos, era de longe o melhor. Tendo começado com uma única baia alugada 5 anos antes, Gloamer agora dirigia um negócio bastante próspero, ocupando um prédio e meio. Isso fazia dele o terceiro maior ocupante da garagem, atrás apenas da frota usada na instalação de vaporizadores do próprio Gault e do espaço para armazenagem dos veículos do fundo dos colonos. Como Gloamer também trabalhava com essas duas coisas, ele e seus assistentes eram vistos em quase toda parte. É o melhor hospedeiro no oásis, disse o mecânico, com seus olhos dourados brilhando nas respectivas cavidades brancas. É maravilhar. Orrin sorriu. Ao que parecia, findianos eram grandes fãs de vogais, e poucos seres que ele havia conhecido na vida tinham mais apreço por um bom veículo. Sobre aquele hospedeiro em especial, Gloamer tinha razão. O SV-5 de Orrin parecia pertencer a um planeta muito mais generoso que Tatooine. Orrin demorará a comprá-lo. Um fazendeiro não devia ficar se exibindo, afinal. Mas vender a água era parte tão importante do negócio quanto encontrá-la, e os compradores mais abastados da cidade não iriam querer comprar de alguém que parecesse trabalhar apenas para pagar as contas. Bom, tudo bem. Ele podia jogar esse jogo. O principal assistente de Gloamer passou deslizando, carregando parte de um aerofólio de metal. O assistente era um Vovriano, tranquilamente o espécime mais macabro da garagem, na opinião de Orrin. Era bípede, mas tinha a cabeça de um inseto, e aparentemente, talento para lidar com sistemas de controle de aceleração. Orrin não tinha problemas com não-humanos. Comparado a seu avô conservador, suas opiniões eram até bastante cosmopolitas. Qualquer ser disposto a trabalhar duro era algo positivo. Diligência não conhecia limite entre espécies, e a preguiça também não. Na própria cantina de Anchoread, havia vagabundos humanos mais do que suficientes para trazer má fama à sua própria espécie. Mas numa coisa vovô Gault estava certo: seu sucesso nos negócios sempre era medido em relação ao sucesso do outro. Entre quaisquer duas pessoas, existia um ponto em que o que uma delas queria se cruzava com o que a outra tinha. Esse ponto era o preço, e para obter o melhor possível, alto ou baixo, era necessário se colocar no lugar da outra pessoa. Mas quem poderia saber o que um Vovriano ou um Bit realmente pensavam? Você não pode olhar um sujeito no olho quando ele é praticamente todo feito de olho. Orrin havia deixado Tatooine uma vez, ainda adolescente. Seu avô despachara os trabalhadores para Rodia para ir buscar um vaporizador. Até mesmo um dispositivo de segunda mão de um dos planetas tecnologicamente mais avançados era bem melhor do que qualquer coisa que a maioria dos fazendeiros de Tatooine tinha em seus campos. Deixado em casa, Danar havia brincado e dito que, depois que visse as estrelas, Orrin nunca mais voltaria. Mas se a breve viagem de Orrin tinha lhe ensinado uma coisa, essa coisa era que Tatooine era a verdadeira terra das oportunidades. A galáxia era cheia de aproveitadores, todos atrás de um crédito. Rodia, por sua vez, era um lugar úmido onde as pessoas se aglomeravam sob cúpulas, todas espremidas em um único ponto. Era como a jarra que ele usava para aprisionar moscas da areia. Se ele as mantivesse ali dentro por tempo suficiente, elas começavam a comer umas às outras. Não, Tatooine era muito melhor. Mos Eisley podia parecer um zoológico, mas pelo menos era possível pegar um veículo e fugir dali. Tatooine tinha terra, e Orrin tinha sua parcela dela. Agradecendo a Gloamer, Orrin caminhou ao longo das baías e olhou para seus caminhões repulsores estacionados. Havia uma quantidade grande demais deles ali, como de costume, mais 3 naquela manhã. Isso não se devia a nenhuma falha no trabalho de Gloamer, mas aos imbecis que operavam os veículos. Orrin costumava justificar suas idas aos campos, todos os dias dizendo que tinha de fazer ajustes finos nos vaporizadores, para garantir um desempenho melhor. Contudo, na verdade, a maior parte desse tempo era passada checando suas equipes remotas, que conseguiam impressioná-lo diariamente com novas maneiras de danificar seu maquinário, seus veículos ou a si próprios.
Eles estavam bastante atrasados com a preparação dos campos prontos para a colheita, e as despesas haviam aumentado consideravelmente. Orrin torcera para que a geração seguinte de sua família aliviasse um pouco da pressão sobre ele, mas Mullen e Vieca de alguma forma haviam conseguido chegar aos 20 anos sem crescer de verdade. O talento de Mullen parecia ser o de provocar as pessoas, não o de liderá-las. Quanto a Vieca, bem, era Vieca. Jabe Calvel, entretanto, tinha um pouco da disposição de empreendedor de seu falecido pai. Orrin conseguia imaginá-lo futuramente desempenhando um grande papel nos negócios, se a mãe deixasse. Mas primeiro Orrin teria de vencer Annilen pelo cansaço. Não posso ter um capataz cuja mãezinha não quer deixar que ele trabalhe. As coisas haviam ficado tranquilas no fronte Tusken desde o incidente com os Bizarre. Levaria um tempo até que Óleo de Rolha reunisse a coragem, ou os guerreiros necessários, para tentar outro ataque ao amanhecer. No entanto, ao abrir a porta da seção de vendas do lote, Orrin percebeu que as hostilidades entre mãe e filho ainda continuavam. Não é justo, mãe. A voz era masculina, jovem, recém-engrossada e indignada. Não é justo, e você sabe disso. Justo? Respondeu Annilen. O que é que justiça tem a ver com o preço da água? Jabe estava de joelhos e cercado por bolsas multiquilo, um verdadeiro quebra-cabeças que não parecia nem perto de se encaixar nas estantes. Ele não parecia feliz por estar ali. Por que você não manda Kali fazer isso? Annilen olhou séria do alto de seu balcão. Kali tem o trabalho dela, e você sabe disso. Esse negócio é ração. Animais são o departamento dela. Isso é fora do armazém. Aqui é dentro do armazém. Você quer que eu toque uma gravação das últimas 10 vezes que tivemos esta discussão? Annilen avistou a aproximação de Orrin. Espero que você não esteja aqui para se aproveitar isso. Orrin pegou sua capa no gancho perto da porta, dando um sorriso irônico. Não, Anne, eu sei admitir quando estou derrotado. Ele olhou para Jabe. Desculpe, garoto. Quem sabe na próxima carreira, não é? Vendo os ombros de Jabe caírem, Orrin piscou para lhe dar algum conforto. O garoto precisava saber que podia contar com ele. Era apenas questão de tempo. Orrin amarrou a capa no pescoço, ao dar a volta no castelo de sacos de ração. Como está Kali hoje? Annilen revirou os olhos. Vai precisar perguntar isso a ela quando ela resolver pousar. Annilen apontou para a lanchonete, do outro lado do balcão. Ali Kali, recuperada do incidente de vários dias atrás, estava recontando a história de seu resgate. Desta vez, descrevia sua aventura para alguns amigos adolescentes que vinham dos campos. E ele simplesmente apareceu, como se tivesse descido do céu. E havia Sarlaccs por toda parte, mas ele atravessou direto para tentar me alcançar. Orrin já tinha ouvido aquela história pelo menos 2 vezes nos últimos 2 dias. Ele olhou para Annilen e ergueu uma sobrancelha. Sarlaccs por toda parte? Hoje sim. Annilen estava esfregando o balcão e levantou a cabeça para ele. Espere só. Ela acrescentou uma encosta gigante. Eu não estou ouvindo nada sobre o seu papel nas coisas, disse Orrin. Ah, eu não estava lá, disse Annilen, torcendo a boca com ironia. Faz tempo que não estou nessa história. É claro, eu monto maravilhosamente, e podia ter dado conta. Mas Ben é o tipo de sujeito que não consegue desviar o olhar quando vê alguém, uma mulher, em perigo. E ele sabia que tinha de me salvar da... Quando é que eu vou conhecer essa divindade? Perguntou Orrin. Não faço ideia. Annilen raspava uma mancha com frustração. Você conhece esses andarilhos do deserto. Ele provavelmente já se perdeu e comeu seu eupi a essa altura. Orrin riu. Aquela resposta era típica de Anne. Mas ele podia dizer que ela estava decepcionada por seu salvador não lhe ter feito uma visita. Orrin estava feliz que ela tivesse conseguido ajuda. Como Annilen havia partido sem seu comunicador, eles não teriam como encontrá-la. Mas a ausência do homem era provavelmente uma boa coisa também. Nômades gentis sempre arrumavam um jeito de se mudar para sua casa quando sabiam que você lhes devia alguma coisa. Orrin percebeu que a conversa já havia se espalhado para outra mesa, enquanto Lelei e os locais mais velhos tentavam identificar o bem em questão.
Tem aquele Ben Gadin que vende esculturas de areia na parte de trás de seu caminhão repulsor, disse Leilei. Você está pensando no Ben Mordriver, corrigiu o Dr. Mel. Ben Gadin é dono da farmácia em Bestine. Talvez Ben Crisle, aquele cara que rouba nas cartas, disse um jovem fazendeiro. Ben Suep, proclamou um velho. Não, espere, ele é itoriano. Em menos de 2 minutos eles haviam expandido a lista de bens locais até chegarem a 2 dígitos, exaurindo completamente o interesse de Orrin. Ele foi até o balcão, e encontrou uma marmita e seu cantil com água fresca no lugar de costume. Anilin reparou em sua capa. Está indo a algum lugar? Recolher assinaturas novamente. Novamente? Achei que o fundo dos colonos já tivesse atingido a meta anual semanas atrás. Bem, segurança nunca é demais, ele disse. E a rapidez na reação ao ataque aos Bizarre mostra que o chamado está funcionando como devia. Anilin baixou a voz. Se você não contar os 2 mortos, o marido Bizarre havia voltado para casa, mas Tila e o bebê ainda estavam em seu quarto de hóspedes. Além disso, não consigo acreditar que ainda haja alguém aqui que não tenha assinado o contrato do fundo. Bom, você conhece as principais propriedades, ele disse. Mas acho que podemos começar a oferecer proteção a fazendas um pouco mais distantes. Eles vão desbaratar a milícia em Mosesley antes mesmo de você perceber, disse Anilin, saindo de trás do balcão com algumas baterias debaixo do braço. Boa sorte, campeão! Orrin estalou a língua de alegria e se virou na direção da porta da garagem. Isso significava passar por Jabe e a montanha Ração. O garoto estava triste como Orrin nunca o havia visto antes. Eu nunca mais vou voltar ao deserto com vocês, disse Jabe, olhando para Orrin com cara de abandonado. Você pode nos ajudar de outras maneiras, disse Orrin. E deu uma semana. Aí ela já vai ter esquecido aquele dia. Ela devia ter mantido Tar por perto, disse Jabe. A voz de Anilin ressoou por cima das prateleiras do corredor ao lado. Tar não teria ficado, e você sabe disso. Você é da família. Isto aqui é negócio de família. Orrin deu um sorriso irônico. É melhor aprender esta lição, garoto. A mulher sabe de tudo e ouve de tudo. Mas Orrin concordava com Anilin. Tarlu era um Xistavanen de rosto peludo que Danar havia trazido para trabalhar no balcão, quando Anilin estava grávida de Jabe, e a gestação havia ficado difícil. Amigável e ambicioso, Tar partirá para trabalhar no varejo da cidade grande, e estava indo muito bem. Orrin o tinha convencido a voltar para ajudar por alguns meses depois da morte de Danar, o que ele fizera com prazer. Orrin gostava de dizer que você podia até tirar alguém do oásis, mas aquela sensação de comunidade ficaria para sempre. No entanto, Tar dificilmente voltaria a trabalhar como estoquista, e eles todos sabiam disso. Jabe balançou a cabeça com tristeza e voltou à sua tarefa. Na garagem, Orrin encontrou os filhos reunidos na parte de trás de um caminhão repulsor, espiando os artigos em seu interior. Isso é tudo? É, disse Mullen, saindo para o lado para deixar Orrin se aproximar. É o último lote de lixo Tusken que restou do ataque aos Bizarre. Orrin olhou para os objetos na traseira do veículo. Umas 2 bandoleiras, outro bastão gafi, umas bolsas de cheiro pútrido. Tudo que os Tuskens tinham havia sido roubado de mais alguém, mas era interessante tentar enxergar o mundo pelos olhos deles. Nenhuma roupa? Mullen bufou. Você quer tirar as roupas daquelas coisas fedorentas? Não tenho muita vontade. Era uma experiência que não se repetia. Não importava como os Tuskens nasciam, uma vida inteira no calor dos sóis, enrolados em panos, fazia deles algo medonho. Bom, de fato exalavam um fedor medonho. Orrin tirou uma chave de boca das dobras de seu manto, e a usou para levantar gentilmente um par de óculos antipoeira. As peças oculares usadas pelos Tuskens eram estranhas. Alguns usavam óculos normais, envoltos em panos. Outros usavam peças independentes, enraizadas firmemente em suas máscaras. Mas todas terminavam nas mesmas estruturas cilíndricas que não faziam o menor sentido, fosse qual fosse a proteção que os tubos metálicos fornecessem. Aos olhos dos Tuskens contra os sóis, isso não compensava a perda da visão periférica. E, se havia um jeito de usar a lente no interior do cilindro para ver mais longe, Orrin ainda não o tinha descoberto. Não há muita coisa útil aqui, disse Orrin. Bom, você sabe o que fazer com. Certo,
pode deixar, disse Mullen, enrolando o material em um pacote. O'Hin recuou do caminhão repulsor, dando de cara com uma mecânica que trabalhava como assistente de Gloamer. Era uma mulher humana, não muito mais velha que Jabe, que ficou vermelha. Me desculpe, mestre Gault. O'Hin limpou a poeira das roupas. Está tudo bem, ele disse. No meu mundo, estar ocupado é mais importante do que ficar parado em pé sem fazer nada. É uma emergência, a garota de cabelo escuro disse. Ela estendeu a mão para pegar um galão de líquido azul semi em uma das prateleiras. O velho Ubrecht. O motor dele superaqueceu de novo, a caminho daqui para a fazenda. O'Hin conhecia bem Ubrecht. A figura mesquinha provavelmente comprava líquido para o carburador às colheradas. Ele está simplesmente sentado lá nas dunas? É claro, a garota falou. Olhando ao redor, ela baixou a voz. Ele tem medo de que alguém roube seu veículo se ele sair de lá. Não tem problema, isso acontece com frequência. Hoje é minha vez de ir até lá. Escute, estou de saída, de qualquer maneira. Deixe que eu cuide dele. O'Hin estendeu a mão para pegar o galão. É o mínimo que eu posso fazer pelo trabalho que vocês fizeram por mim. Isso é maravilhoso, senhor. Vou avisar ao Gloamer. A garota saiu em disparada, deixando os Gault sozinhos. Mullen olhou para o pai. Está pensando em um jeito de convencer o velho Ubrecht a se inscrever no chamado de novo? Eu sou o rei das causas perdidas, disse O'Hin rindo. Assim como também sou o rei de Jundland. Além disso, vai saber? Talvez salvar o velho nos faça ultrapassar a meta de uma vez por todas. Ou quem sabe com isso eu consiga tirar o posto de herói do salvador de Cali Calvel, hein? Quem me dera, disse Mullen, fuzilando com o olhar na direção da porta do armazém. Estou cansado de ouvir aquela idiotinha contando vantagens sobre esse tal herói andarilho. Vieck abafou o riso. Dê um tempo à garota. Ele é o primeiro macho que ela vê fora de um curral de costas de orvalho. O'Hin foi até o Lanspeder, sentando-se no banco do motorista. Sejam bonzinhos. Pessoas entediadas costumam inventar coisas, é normal, ele disse. Mas se algum deus bronzeado com 3 metros de altura aparecer galopando nessa história, me avisem pelo Colin. Isso é algo que eu gostaria de ver. O Colin vermelho ao lado do caixa disparou. Era a conexão que Anillen mantinha reservada a O'Hin. As comunicações em Tatooine eram sempre complicadas, mas O'Hin ainda dava o melhor de si para permanecer em contato. Ela apanhou o aparelho. Não é possível que você já tenha ficado sem clientes. Não é isso, respondeu a voz de O'Hin por entre estalidos. Eu vi uma coisa ao partir. Você está prestes a receber uma visita. Anillen inspirou fundo por um momento. Não aquela visita, disse O'Hin, de algum modo lendo corretamente o silêncio dela. Outra pessoa. Anillen escutou bem enquanto ele explicava. Certo, ela disse, desligando o Colin. Cali. Jabe. Venham. Sua filha levantou a cabeça para ver Anillen pegar o rifle de raios atrás do balcão. Jabe, subitamente consciente do que estava acontecendo, largou a vassoura. Você precisa acionar o chamado dos colonos? Não, ela disse, passando outro rifle para ele. Este é um chamado dos Calvel. Pegue sua arma, Cali. Vamos ter companhia. Se gostou do vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Se é novo ou nova, seja bem-vindo, e se tem algum livro que deseja ouvir, deixe nos comentários. Nós aqui do Dom da Leitura agradecemos sua visualização.